So guys, estamos de volta e agora vamos falar das funções injetivas. A gente já deu um preview a vocês e então vamos lá. Vou mudar essa bolinha aqui, vou pegar uma bolinha maior e vamos considerar a seguinte situação. Vou pegar um elemento, outro elemento, outro elemento, outro elemento, tudo em A. Aqui em B eu vou pegar um elemento, outro elemento. Tá bom, aqui tá bom. E vamos fazer o seguinte, nós vamos associar elementos daqui de A a elementos em B. Esse eu vou para esse eu vou também para esse eu vou para esse aqui. E esse eu vou para esse aqui, e esse aqui eu deixo de fora. Vamos fazer a setinha direita, pronto. Guys, o que nós podemos observar nesse diagrama de Venn? Essa nossa função, perceba que você tem aqui dois elementos indo na mesma imagem. Aqui também, mas aí não vai importar muito para nós não. O importante é acontecer uma vez. Tem esse fato aqui. No conjunto A, você não está vendo cada elemento indo para um elemento distinto em B. Você está vendo o quê? Que existem elementos aqui no conjunto A diferentes, distintos, indo na mesma imagem. Eu vou mostrar uma ilustração diferente dessa para nós compreendermos melhor. Eu coloco aqui um conjunto A, aqui um conjunto B, e vamos lá, vejamos, vamos mostrar para vocês o que eu estou querendo dizer. Eu vou colocar aqui 3 elementos. Aqui eu vou colocar 1, 2, 3, 4, tá bom, 4. Poderia botar mais? Poderia, mas não vai interessar para mim. E eu vou fazer isso aqui, ó. O que tem de diferente em relação àquele outro exemplo? Vamos colocar, olhar os dois lado a lado. Pois bem, aqui eu vou trocar, eu vou dar um outro nome para a função, eu vou chamar de G. O que nós observamos aí? Esse elemento em A, ele tem uma imagem em B. Claro, né, natural, é uma função, todo elemento tem uma imagem. Mas esse outro elemento, esse aqui é outro elemento, não é mais esse. Outro elemento, ele possui uma imagem B também. O que chama a atenção é que esse outro elemento possui outra imagem, não repete, não é a mesma imagem desse. Então, esse tem uma imagem, esse aqui tem outra imagem. E esse elemento, terceiro elemento, já possui uma outra imagem também. Então, cada elemento aqui de A possui sua imagem exclusivamente para você, ou seja, para si, perdão, exclusivamente para si. Ou seja, elementos distintos aqui em A possuem também imagens distintas, diferente daqui onde nós tínhamos dois elementos distintos com a mesma imagem, e aqui também há dois elementos distintos com a mesma imagem. Quando nós temos essa linda propriedade de que cada elemento aqui em A possui exclusivamente a sua imagem B, ou seja, elementos distintos em A refere-se a imagens distintas em B, nós dizemos que a função é injetiva. Então, nesse caso aqui, F não é injetiva, já aqui G é uma função injetiva. A função injetiva também é chamada de injetora. A injetora ou injetiva fica a critério, eu uso mais o termo injetiva. Pois bem, há alguns livros de matemática pura que costumam chamar também essa relação de biunívoca, que é ou 1 para 1, também chamam de 1 para 1, no inglês é o one-to-one. O one-to-one costuma chamar muito, porque isso aqui significa 1 para 1, porque cada um daqui vem para cá, um daqui vem para outro, daqui, então é 1 para 1, essa relação, 1 para 1, 1 para 1, 1 para 1, essa relação. Aqui ó, eu tenho 2 para 1, então ele tem essa questão, por isso que tem esse outro termo também que é o one-to-one. Pois bem,
Então nós vamos formalizar essa definição de função injetiva. Eu vou colocar aqui, ó, bem bonitinho para vocês. Definição: uma função injetiva é o que? É uma função, né? Porque para começo de conversa é uma função. Então vamos escrever, dar um zoom aqui maior que a gente escreve menor. Função é uma função o que? Vamos dar o nome dessa função. É uma função f. Vou colocar f que, ou melhor, tal que elementos distintos no domínio possuem imagens correspondentes distintas. Coloco aqui imagens aqui tá, aqui, pronto. Vamos fazer direito. Imagens, tá. Eu até esqueci. Possuem imagens correspondentes distintas. Imagens correspondentes distintas. Vamos diminuir aqui e vamos ver o aparato geral. Aí temos definição de função injetiva. Uma função, definição é o conceito, é dizer o que é. Uma função injetiva é uma função f, aqui deu o nome f. Não precisava desse nome não, então vamos tirar esse nome. É uma função, saiu pequeno, né? Mas deixa assim. Tal que elementos distintos no domínio possuem imagens correspondentes distintas. Termos simbólicos, poderia ser assim, simbólico. Simbolicamente, eu vou colocar aqui, ó. Simbolicamente. Como é que fica? Simbolicamente. F é injetiva se e somente se para todos x e y pertencentes ao domínio da função, estou pegando quaisquer valores no domínio diferentes, ou seja, com x diferente de y, pegando elementos distintos, diferentes do domínio, tem-se o que? F de x, a imagem diferente da f de y. Por quê? Se os elementos distintos eu tenho elementos distintos no domínio, as imagens deles também têm que ser o quê? Distintas ou diferentes, como preferirem. Então, essa outra maneira de ver a injetiva que é simbolicamente. Portanto, na função injetiva, sempre que você pegar um elemento diferente do outro, a imagem desse elemento tem que ser diferente da imagem desse outro. Isso é a definição de função injetiva, em termos simbólicos. E é isso que a gente viu aqui, né? Elemento, pegou um elemento e outro aqui são diferentes, a imagem também dá diferente. Ok, então exibimos aqui conceito de função injetiva, o que é, um exemplo. Ainda falta exibirmos umas observações e mais alguns exemplos interessantes ou curiosos. Ok, então vamos começar a fazer um diferenciado. Para isso a gente vai colocar aqui um exemplo que eu vou chamar de exemplo 2, porque já tem um lá em cima, que é o seguinte. Olha só que interessante. Se eu tiver aqui, vou pegar uma quantidade aqui de elementos em A. Eu vou pegar uma quantidade de elementos em B, mas eu vou pegar aqui mais, 3, 4.
eu vou pegar uma quantidade de elementos em B menor que a quantidade de A. Isso aqui é interessante. Menor. Aqui tem quantos elementos? 3. E aqui tem 4. E aqui tem quantos? 3. Faço a seguinte pergunta para vocês. Existe alguma maneira, existe alguma possibilidade dessa função ser injetiva? Sim ou não? E se nós olharmos aqui direito, não importa a combinação que nós fizermos. Se aqui em B tem menos elemento que em A, não tem como dar injetiva. Por quê? Vamos lá fazer. Quando levar o A, eu vou levar algum elemento em B. Não sei qual, mas eu vou ocupar um. Quando eu for levar um outro elemento em A, eu vou levar algum outro elemento em B e eu vou ocupar outro. Estou tentando que ela seja injetiva. Já que eu estou tentando criar uma função injetiva, esse outro elemento tem que ir numa imagem, ter uma imagem diferente da imagem de A. Então eu ocupo outro. Aí esse outro elemento vai ocupar uma outra imagem. Chega um momento, já que aqui tem menos, chega um momento que aqui já vai preencher todos os elementos de B. E isso ocorrerá justamente quando a quantidade daqui bater com a quantidade daqui. Isso é uma observação interessante. 3, 3. Ou seja, quando a quantidade daqui bateu com a quantidade daqui, já que estão indo em todos os elementos diferentes, o próximo elemento aqui não tem para onde fugir. Ele vai ter que repetir com alguém. Eu vou colocar aqui, mas ia ter que repetir com alguém. Portanto, isso faz com que mate a injetividade. E a conclusão dessa observação é que quando A tem mais elemento que B, nunca a função poderá ser injetiva. Vamos falar em outros termos, né? Quando o domínio de F é maior que o domínio de B, a função nunca será injetiva. E eu quero que vocês coloquem isso que eu acabei de falar no resumo. Então vocês vão colocar essa frase no resumo, eu vou procurar lá para corrigir. Qual é a frase? Se o conjunto A é maior que o conjunto B, então uma função de A em B nunca será injetiva. Professor, e se acontecer o contrário? Se acontecer o contrário, vou colocar aqui, ó. Escreve aqui, F não injetiva. Pronto. Se acontecer o contrário, aqui for um conjunto A, aqui conjunto B, aqui tiver dois elementos, e aqui tiver 3, ou seja, aqui tem mais. Se aqui tem mais, bom, pode ser injetiva, pode não ser, depende. Por exemplo, se eu colocar esse caso aqui, dessa maneira, isso aqui nos dá uma função injetiva. Entretanto, eu poderia fazer dessa maneira aqui, ó. Aqui o A, aqui o B, aqui uma função de A para B. E eu vou colocar 2 igual aqui e 3 igual aqui. 1, 2, 3. Mas eu poderia muito bem fazer assim. Esse elemento ir nesse do meio e esse elemento também no do meio. Então, e aqui perde injetividade. Ou seja, não quer dizer muita coisa não o B ser maior do que o A. Mas o B ser menor que o A, a gente vê nesse argumento que não tem como se tornar injetiva. Tem uma forçação aí. E talvez eu peça algo parecido, já fica como dica de prova, para justificar por que um elemento. Porque quando o domínio é maior que o contradomínio, a função não pode ser injetiva. Ok? No futuro nós vamos ver essa ideia de injetividade olhando para a lei bem estabelecida da função. Mas isso é quando a gente for estudar funções reais. Então, no momento, nós iremos trabalhar com diagramas de Venn também. Um outro exemplo interessante acontece quando o domínio e o contradomínio têm apenas um elemento. Aqui tem um. Já que tem só um, não tem muito o que fazer, né? Esse vai para esse. Portanto, a função ela é uma one-to-one, é 1 para 1. Ou seja, ela é o quê? Injetiva, não tem para onde correr. Ok? Pois bem, deixa eu olhar o tempo. 14 minutos de vídeo. Então, vou dar um stop nesse vídeo e deixar a parte da sobrejetividade para um próximo vídeo.